And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Um homem político. Tem horas que eu desacredito absolutamente. Eu acho que não deu certo. O homem não deu resultado. Na arte e na vida. Um homem simples, no trato cotidiano. Um grande ator, nas telas e no palco. No palco eu não quero parar até o último momento, entende, Ramoneda? Eu quero ficar até o último instante. Um caipira, no fundo do seu próprio coração. Que eu renunciaria a qualquer coisa por por um grande amor. Mas não renunciaria ao teatro por absolutamente nada. Em poucos minutos de conversa, Juca de Oliveira parece ser um amigo de longa data. Animado com a vida, ele saiu da fazenda onde mora, em Itapira, interior de São Paulo, para nos contar com alegria e com a voz às vezes embargada algumas experiências marcantes e dizer o que pensa sobre arte, política e sobre a passagem do tempo, que sem nenhuma tristeza se reflete em seus cabelos brancos, iluminados pelos refletores do teatro onde nos encontramos para essa entrevista. Então eu penso isso, quer dizer, o prazo de validade, eu já estou fora do prazo de validade, eu estou no lucro, está ótimo. Durante toda a sua carreira, mais de 50 anos de teatro, a política sempre esteve presente assim em primeiro plano, seja na sua militância no Partido Comunista, seja atuando no Teatro de Arena, seja no tema das peças que você escreve, onde as denúncias de corrupção são sempre um eixo, né? E a minha pergunta é se hoje, depois disso tudo, a utopia e a indignação ainda continuam sendo um combustível que move a sua criação? Ainda. Eu acho que fundamentalmente é isso, né? O que nos move, as pessoas escrevem sobre coisas que as incomodam, né? Sobretudo coisas que chateiam. Por que você vai na frente de um computador? Porque tem alguma coisa te incomodando, chateando, alguma coisa que mexe com você, geralmente com a sua ética, a sua moral, a sua compostura, a sua integridade. Essas coisas, quer seja no relacionamento afetivo, quer seja no relacionamento político, mexe. E aí você começa a escrever sobre isso. Então, eu continuo pensando exatamente igual. Eu acho que o homem, o que é o teatro? Qual a função social, a nossa função social? É exatamente de elevar o homem, é a elevação do homem, criar novos caminhos, criar novos modelos de cultura através daquilo que nós pensamos e daquilo que nós intuímos, para que se transforme o mundo e o mundo se transforme de uma forma melhor. Isso fundamentalmente, né? Para que as coisas... Então, é sempre o mesmo tema, né? É o tema. No meu caso, você falou, eu estou num momento de pesquisa, estou coletando material para uma peça política. Para Juca, a gente está aqui conversando a respeito da indignação e a minha pergunta é se o excesso, na verdade, da repetição de denúncias e a repetição da indignação também, ao longo do tempo, ela provocou em você descrença ou ela renovou a sua fé? Eu acho que eu vivo numa dualidade. Tem horas que eu desacredito absolutamente. Eu acho que não deu certo. O homem não deu resultado. De repente eu encontro alguém tão absolutamente entusiasmado e solidário, pessoas absolutamente maravilhosas, que eu sempre digo, olha, você é a prova definitiva de que eu estou errado, né? Então eu vivo nessa dualidade. Por exemplo, a destruição do planeta, agora, nos últimos meses, nós destruímos, no último ano, 37% da floresta amazônica. Então eu acho que não há nem... É o point of no return. Nós não temos condições de salvar a vida só por isto. Mas, de repente, há uma coisa... Será possível que uma consciência se estabeleça desde que nós
nasçamos, né? Desde a criança, que ela comece a sentir que a árvore é importante, assim como aquele pessoal do Nordeste cai o coco e planta imediatamente o coco, né? Quando você passa pela orla e você vê crianças brincando e de repente o coco cai e eles plantam, você fala, meu Deus, olha que coisa linda. E toda aquela orla do Nordeste, milhares e milhares de coqueiros, e você descobre que há um replantio e há uma interação entre o homem e a natureza, né? Então eu vivo nessa dualidade, mas eu confesso a você que a gente vai perdendo bastante, pelo menos uma parte enorme desse otimismo, né? Agora, Juca, você que fez parte da esquerda radical, né? Não apenas militando no Partido Comunista, mas sendo presidente do Sindicato dos Atores, enfim, como ativista também ambiental em relação à floresta amazônica e tudo, você faz parte do grupo que se decepcionou, você se sente parte desse grupo, que se decepcionou com a esquerda, deixando de ser oposição para ser a situação? Não exatamente a situação. O que ocorreu no caso da nossa militância política foi que nós éramos românticos e maravilhosamente crédulos. Nós achávamos que a coisa, né? Para você ter uma ideia de como nós éramos crédulos, eu discutia muito com o Guarneri. O Guarneri era uma espécie de meu irmão no Arena, éramos moços ainda, atuávamos no Partido Comunista. E como nós tínhamos tanta certeza absoluta que a coisa corria no sentido enfim, de que a sociedade desse absolutamente certo e que nos redimiríamos imediatamente de todo sofrimento, seria fantástico, a gente achava que nós estávamos no poder, entende? E de repente não era nada daquilo, quer dizer, houve uma revolução, um golpe, e praticamente não aconteceu nada, né? E chegamos à conclusão de que não havia... Tivemos que sair do país, fomos para a Bolívia, mas não aconteceu absolutamente nada. Agora, Juca, tem acontecido uma coisa muito curiosa na gravação dessa nossa série com os grandes atores, da qual você faz parte, que o Valmor Chagas e o Lima Duarte também decidiram viver num sítio, numa fazenda, afastado da grande cidade, né, de São Paulo, e são sítios e fazendas no interior de São Paulo. E vocês são da mesma geração, tiveram caminhos, inclusive, que algumas vezes se cruzaram. E eu fico perguntando por que dessa opção comum de se retirar, né? Parece que, inclusive, quanto mais conhecidos vocês são, quer dizer, quanto mais sucesso profissional vocês tiveram, mais a vontade de se recolher apareceu. É por aí? Olha, o Lima veio de Minas, do interior de Minas, Valmor veio do Rio Grande do Sul, eu vim de São Roque, uma cidade do interior de São Paulo, caipiras, na verdade todos nós vivendo em contato com a natureza, né? E o curioso é que você acaba concluindo, quando você vive, que o habitat natural do homem não é o prédio de apartamento, nem o elevador, nem o congestionamento. O habitat natural do homem é a floresta. Tanto é que as crianças, 3, 4 anos, há vários episódios de crianças que se perderam na floresta, foram abandonadas, ou foram esquecidas, ou de repente se extraviaram das mães e sobreviveram, algumas até uma semana, na floresta, quando você tem a ideia absoluta de que ela está morta no dia seguinte, não é verdade. Mas eu acho que assim como o Valmor, assim como o Lima, eu costumo dizer às vezes porque eu não me acostumei muito à cidade, entende? Embora eu esteja vivendo mais de 50 anos, 60 anos na cidade, eu não me acostumei, não sou totalmente... Então a gente volta, porque você não se acostumou tanto, você volta para o lugar que é o seu habitat, que é o seu natural, que é a sua casa. Agora, tanto o Valmor Chagas quanto o Lima Duarte, quer dizer, eles têm essa relação de recolhimento, mas lidam com isso de forma diferente. O Valmor Chagas acha que é importante, num determinado momento da vida de um ator, ele saber parar. Ele não está mais no seu melhor, o ator deve parar. O Lima Duarte, ao contrário, ele sai do seu sítio para ir trabalhar. O que move
ele a sair desse recolhimento é justamente a sedução, a proposta de um bom personagem. Você é super ativo, sempre foi hiperativo, diz que não para, e eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Agora que você já está na trilha dos 80, caminho dos 80, como você pensa essa relação sua com o trabalho, Juca? Olha, eu acho que é ótimo você trabalhar. Quando você faz teatro, você está em contato com seus colegas. O teatro é uma arte coletiva, você não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Você sempre que está no palco, ainda que sozinho, há 30, 40 pessoas que estão realizando aquele trabalho. Isso lhe dá uma ideia de quanto nós devemos ser solidários, de quanto nós devemos ser sociais. E uma outra questão a respeito do fato de você estar no palco é de que você está elaborando com ideias, você está sempre discutindo ideias. Às vezes ideias geniais, as maiores criações do espírito humano você está representando. Quando você faz o Ricardo III, por exemplo, você está falando de Shakespeare, ou Otelo, ou Júlio César, ou quando você faz um Chekhov, você está mergulhando naquilo que de melhor se produziu no espírito humano. Você está elaborando, está trabalhando ideias que são as ideias mais avançadas. Por outro lado, o que é importante você saber é que as pessoas vão ao teatro exatamente por essa razão. E esse contato ao vivo com o teatro, estou me referindo mais ao teatro do que ao trabalho na televisão, é importante porque as pessoas que lá vão por algumas razões, né? Por que as pessoas vão ao teatro, sobretudo hoje? Trânsito difícil, congestionamentos, dificuldade de colocar o carro, perigo, não é? A cidade, enfim, a delinquência. Por que as pessoas vão? As pessoas vão quase como se elas fossem a um templo. As pessoas, aliás, vão ao teatro de uma forma muito parecida como vão à igreja. Assim como sempre foi. Você vai ver o prestidigitador, o mago, o sacerdote fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, ou realizar alguma coisa que aplaque a sua ira, aplaque a sua dor, né? A sua infelicidade, que lhe dê ânimo para você continuar, né? O Vargas Llosa diz isso a respeito da literatura, mas cabe absolutamente com relação ao teatro, que nós temos uma defasagem naquilo que nós somos e naquilo que nós gostaríamos de ser. Nós qualquer um, pergunta a qualquer pessoa, ele gostaria de ter uma namorada mais bonita, seria não tão gordo, um pouco mais alto, um pouco mais inteligente, ganhar um salário um pouco melhor, morar num bairro melhor, uma casa mais central, o carro dele poder... Todos, né? Há sempre uma defasagem, nunca há um contentamento absoluto. Então as pessoas vão ao templo, vão ao teatro, exatamente para buscar essa conciliação entre fantasia e realidade, para que quando elas saiam felizes, elas saiam eufóricas às vezes, de terem visto de como a sua vida é maravilhosa, porque ela faz parte da aventura humana. Então você viver no palco, eu não quero parar até o último momento, entende, Ramoneda? Eu quero ficar até o último instante. E tem um fato engraçado, os atores vivem muito. Grande parte dos atores, Olivier, Gilgo, de 94, numa época que se morria, inclusive, mais cedo. Eu acho que é por essa ânsia de você estar querendo dar alguma coisa. O que é importante é você dar alguma coisa. Hoje a gente vive uma época em que existe uma corrida muito grande pelo sucesso, um desejo muito grande de muitas pessoas de aparecer. Mas no seu caso, num determinado momento da sua carreira, quando você estava no auge do sucesso na televisão, sendo inclusive um dos maiores galãs brasileiros, você decide, ganhando um dos maiores salários da televisão, também quer dizer, um modelo de sucesso para muita gente.
Quando você alcança esse lugar, você decide parar. E eu acho que é uma decisão que, para quem olha de fora, a gente diz, nossa, uma decisão difícil e uma decisão que deve ter sido muito conversada com o seu próprio coração. Então, eu queria saber como é que foi esse momento, porque eu acho que é uma questão delicada pela qual todos nós passamos e vendo de fora a gente tem essa pergunta. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte. Com o estabelecimento da ditadura, né, com a instalação do regime militar, se instaurou também a censura. E a censura foi terrível. Para nós, sobretudo, que fazíamos teatro social, Guarneri, Paulo José, os escritores Paulo Pontes, Vianinha, todos os que faziam teatro social, Dias Gomes, eles foram praticamente proibidos, né? As peças não passavam pela censura, porque a censura estava centrada exatamente nos problemas de ordem sociais, os problemas políticos e sociais, então eles não permitiam. Ora, ficou dificílimo viver, e ficou sobretudo difícil para os autores. Então os autores, Dias, Guarneri, Vianinha, todos acabaram encontrando uma forma de existência profissional na televisão. Paulo Pontes, Ferreira Goulart, foram encontrar um trabalho, felizmente. A televisão recebeu maravilhosamente esse pessoal, eles começaram a criar e criaram uma telenovela brasileira com a qualidade que nós ainda hoje a conhecemos. Os atores também acabaram na esteira dos autores, indo para a televisão para sobreviver, não dava para sobreviver no teatro. Tinha que dar um tempo até que houvesse anistia, alguma coisa. Então, todos nós fomos, eu também fui para a televisão Tupi, comecei a trabalhar, fizemos as novelas, fizemos os grandes seriados, o teleteatro maravilhoso dos grandes autores, dos clássicos, do Vietri. E da Tupi eu acabei sendo convidado para a Globo, pelo Boni, e estou lá trabalhando e tudo, e a vida passando, e a gente acompanhando o problema político e tentando manter aquele entusiasmo que nós tínhamos antes da Revolução, e discutindo e conversando. Mas aí houve a anistia, e houve a volta dos exilados para o Brasil. E nesse momento deu um estalo na minha cabeça que era o seguinte: eu fiz uma escola de dramática para ser ator. Me inspirei no Léo Vilar, que era o grande ator do teatro brasileiro de comédia. Me transformei num ator, fiz tudo dentro do palco, fui altamente recompensado pelos deuses do teatro, pelas musas. Mas as razões pelas quais eu fui à televisão, elas cessaram. E o teatro está um pouco abandonado. Eu deveria assumir novamente a minha posição, não com a presunção de fazer coisas excepcionais, mas o meu lugarzinho eu tinha que ocupar, porque ele estava vago. E aí foi uma decisão difícil, uma decisão complicada. Você deixar a Globo naquela altura dos acontecimentos era difícil, mas eu tinha um compromisso. Eu tinha um compromisso muito sério com o teatro. Olha que engraçado. Sabe, era uma coisa vital, era alguma coisa, era a minha vida, né? Eu tinha dito, inclusive antes disso, que eu poderia perder tudo. Nunca seria uma perda inestimável, não seria irremediável se eu não perdesse o teatro. E se eu tivesse o teatro para voltar, tudo estaria... Que eu renunciaria a qualquer coisa por digamos, por um grande amor. Mas não renunciaria ao teatro por absolutamente nada. E aí eu falei, eu tenho que voltar, eu tenho que ocupar esse lugar, eu tenho que dar a minha contribuição, aquela que eu tinha prometido aos deuses do teatro. E aí resolvi sair. Falei com minha mulher falou, olha, tudo bem, você toma uísque 12 anos, você pode tomar pinga. Se tem um carro do ano, pode ter um Fusquinha 62, sem problema nenhum. Vamos para lá, você tem que fazer. Ela me ajudou muito, Azul, minha mulher me ajudou muito nisso. Ela foi muito solidária.
Provavelmente uma outra teria dito que não saia, você é o galã, eu vou nas ruas e todos falam comigo, como que nós vamos abandonar isso agora? O prestígio, a popularidade, o dinheiro, o teatro é terrível, não tem. Mas ela foi fantástica, ela falou assim, vamos, você tem que fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta, e eu fui. E aconteceu um fenômeno terrível, né? Esse fenômeno, as pessoas, às vezes eu falo, elas não acreditam. Eu acredito nas musas do teatro, na Melpomene, que é a tragédia, na Thalia, que é a comédia, cada uma com a sua máscara. Acredito que elas estejam presentes aqui assistindo ao nosso bate-papo, acredito. Se não, qual a razão de, por exemplo, eu tendo saído do teatro, saído da televisão e indo para o teatro, eu não tive nenhum problema no que diz respeito, por exemplo, à diminuição dos meus ganhos. Né? Nem um tostão, pelo contrário, às vezes até ganhei mais. Porque aí as musas me levaram a escrever também, porque eu tinha muito tempo, não tinha que decorar às vezes, o teatro estava caminhando noite após noite, eu tinha todo dia, enquanto a peça fazia sucesso, de escrever uma outra, e deu um resultado tremendo, né? Mas eu sempre acho que esse talento do escritor, ele não é meu, ele me foi dado gentilmente pelas musas que nos protegem no palco. Eu acredito nisso. Juca, eu quero agradecer demais as suas histórias. Não sei nem se chamo isso de uma entrevista, porque eu acho que eu estou aqui de plateia. Porque você transforma todas as histórias que aconteceram na sua vida, tenham sido mais duras ou mais doces, né? Em histórias sedutoras e emocionantes de serem ouvidas por mim, que estou aqui fazendo o papel da plateia, seja a plateia do teatro ou a plateia aqui do assinante que está em casa nos ouvindo. Então, muito obrigada e é isso. Obrigado pela sua extrema generosidade. Não existe isso. Imagina, a gente aqui é que agradece. Eu sou seu fã, viu? Você não fala essas coisas não, porque eu choro também. Eu sou fã de carteirinha. Eu falei aqui que você é um caipira que chora, mas eu também sou da mesma família, viu? To your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my home.